Olá, meninas! Eu sou a Tati, proprietária do Beleza Rara Noivas, sou maquiadora, penteadista, cabeleireira e estou atuando há mais de 20 anos na área da beleza. E hoje eu estou aqui junto com a minha amiga Karina. Vamos lá, Karina? Olá, pessoal! Eu sou a Karina Pereira, proprietária do estúdio Karina Pereira. Estou atuando na área há 13 anos, formada em especialista em caixa, expert em mechas. Então, aí a todo vapor, né? E, Karina, a gente tem que contar pro pessoal por que da ideia deste podcast. Da onde surgiu a ideia? Vamos lá, a gente vai contar para vocês para que viemos e por que viemos. Por que estamos aqui, Karina? Como surgiu a ideia? A nossa ideia foi no meu espaço. Eu estava dando um atendimento para a Tati, né? Porque... Cuidando dos meus cabelos, olha, meninas, aqui. E aí surgiu a ideia, a gente estava falando de dia a dia de salão, o que acontece atrás dos bastidores, das câmeras ali antes de entregar um resultado, sobre os cabelos, né? Sobre o dia a dia, né? Por que a mulherada resolve procurar o salão de beleza? Por que o salão de beleza hoje é tão requisitado? Por que nós, mulheres, adoramos estar sendo cuidadas o tempo todo? E aí, nesse bate-papo, tivemos a brilhante ideia de criar um podcast. Exatamente. Karina, por que não montar um podcast e trazer para vocês aí dicas, bate-papo, conversas legais? A gente vai falar sobre tudo: tintura, maquiagem, autoestima, química. A gente vai dar muitas dicas aqui nesse podcast. E o mais legal, gente, é que eu acho que vocês vão se divertir muito. Porque além de estar sempre comigo com a Karina aqui, a gente vai estar trazendo muitos convidados para vocês aqui. Muitos convidados, muitas pessoas legais que estão no ramo da beleza. E a gente vai estar trocando figurinha aqui, não é, Karina? Sim, acredito que vai ter muita gente bacana participando do podcast, muita história legal que a gente vai contar, sim, né, Tati? E o principal, a gente vai querer também estar ouvindo o que as mulheres aí que vão estar assistindo a gente, o que elas querem saber, né? Quais as dicas que elas gostariam de ouvir da gente, de saber. Um pouquinho do nosso dia a dia, né? Um pouquinho do nosso dia a dia. Como que a gente entrega os nossos trabalhos. Exatamente. Né? O que acontece de verdade nos bastidores da beleza. Porque, gente, esse tema, bastidores da beleza, eu tenho certeza que vai muito além do que vocês imaginam. Inclusive, a gente vai estar falando sobre vários assuntos aqui, muitas coisas interessantes, né, Karina? Sim, vai ter muita ideia, muita coisa legal. Eu acredito que vocês já vão continuando aí, dando um like, ativa o sininho, curtindo a página, curte a página, segue a gente, se inscreve aí no canal, não é, Karina? Tem muita dica bacana. Muita coisa legal, vocês vão adorar. Continuando o assunto, que não pode parar, que tem muita figurinha pra gente trocar. Vamos lá, para vocês entenderem, a gente vai contar hoje um pouquinho de como foi começar no ramo da beleza, não é, Karina? Sim. Então a Karina vai começar contando. Foi difícil, Karina, seu começo? Eu acho que todo começo, independente da profissão, é muito difícil. Então a gente passa por uns perrengues, passa por umas aprovações, né? Mas no final dá tudo certo. E aí isso acaba sendo algumas coisas de experiência mesmo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E eu acredito que se for fácil, não é legal, né, Tati? Não, eu acho que todo começo é muito difícil. Todo começo é de muito sacrifício, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu me formei no Senac, isso há 20 anos, bolinhas, vamos fazer assim. Porque uma coisa que a gente não quer é ficar velha, mas a idade também traz muito conhecimento, sim, traz bagagem, traz tudo. Experiência, né? Experiência, e eu não me arrependo de nada. Bom, meu começo também foi muito difícil. Começar é muito difícil, né? Igual eu tô falando pra vocês. Comecei lá atrás, fiz meu curso no Senac, e de lá pra cá, gente, já aconteceu de tudo no salão. Tudo que vocês possam imaginar. Se já teve muitos erros, teve inúmeros erros, teve muita dificuldade, sim. Comprar o material para começar é muito caro. O gasto para ser um cabeleireiro é muito alto.
Por isso que a gente tem que valorizar os nossos profissionais. Isso aí, meninas, valorize os profissionais da área, porque o começo de todo mundo é complicado, né? Sim. Eu lembro, gente, da minha primeira tesoura. Ia te perguntar da sua primeira também maquiagem, né? Porque... Vamos pra parte da tesoura. A minha primeira tesoura foi da Marco Boni. Eu lembro como se fosse ontem. Eu acho que todo mundo que inicia Marco Boni, né? Eu lembro. Tesoura, escova, sim, né? e eu lembro assim, gente, como era caro, né? Era. E eu lembro que era uma tesourinha pequenininha de corte reto. Não tinha mais nada. Não. Tinha ela, uma navalha, tinha uma maquininha de fazer pé, um pentinho de corte e algumas coisinhas a mais. E você, Karina? Olha, eu vou falar pra você, quando eu fiz o curso, que eu fiz pelo Instituto Embeleze, né? Aquele que tá no auge, né? Nossa, ai, que legal, você ainda fez pelo Embeleze. Ai, você é muito mais nova do que eu. Eu comecei lá atrás, pelo Senac, então a diferença é... E aí o Instituto vendia um kit na época, né? E aí comprava Nossa, tudo. você achava o máximo, aí vinha tudo. Gente, Secador. até o secador, vinha o meu kit. não, o meu tive que comprar e eu paguei caro. Mas eu também não comprei o de lá. Eu comprei Você comprou o por fora. kit, mas muita coisa eu comprei fora. Sim. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil. E você você já começou com o seu salão ou você trabalhou com alguém, Karina? Não, eu iniciei eu fiz o curso durante 1 ano e 2 meses. Hoje em dia tem. Nossa, hoje é 3 meses. 3, já 23 meses curso. 3, 6 meses, né? Sim. Eu também fiz o curso de 1 ano. Se eu não me engano, foi 1 ano e 2 meses também. Demorado. Era demorado o curso. A gente não se formava. Bem detalhado, assim, né? Nossa. E mesmo assim a gente tinha medo de abrir uma porta. Porque eu fui assim, não sei você. Não, o meu começo, gente, quem me conhece sabe que o meu começo foi aqui mesmo, nesse espaço que vocês estão vendo. Só que eu tenho certeza que vocês vão ter noção de como que era antes para agora. Eu comecei com aquelas bancadas que a gente comprava, a bancada pronta, Karina, que era bancada espelho. E eu me formei na época junto com uma amiga, que foi minha parceira. Beijo, Karen, espero que você esteja dentro. E a gente montou o nosso salãozinho aqui. E eu lembro que a gente colocou uma promoção ali na porta, escrito na cartolina. Nossa, essa é detetive, hein, gente? A promoção era assim: escova e hidratação, R$10. Era o início, R$10. Gente, choveu o cliente aqui. A gente não dava conta de fazer o cabelo, de hidratar, até porque a gente não tinha tanta experiência, né? Era diferente o começo. A gente não tinha a experiência que tem hoje, nem escovar, nem hidratar. E eu lembro que foi muito legal. A gente passava muito tempo ali criando as promoções, o que oferecer para o cliente. E chegou um ponto da promoção que a gente não estava dando conta mais. Nossa. Porque começou a vir muito cliente atrás da promoção de R$10. E a hidratação, eu não sei se você lembra, era aqueles potes de 3, 4 cores. Gente, era o que tínhamos para aquela época. Tinha para aquela época. Então, assim, imaginem aí vocês há 20 e tantos anos atrás, né? Sim. Era tudo muito diferente de hoje. Karine, e aí, me conta, teu começo. Você já saiu craque na escola, já saiu arrasando? Nossa! Como que foi? Seu primeiro corte depois de ter se formado? Gente, hoje eu agradeço porque eu tive a oportunidade de estar indo para o salão, terminei o curso, comecei como auxiliar, tive a oportunidade de ter um excelente profissional me ensinando ali, e hoje eu agradeço. Né? Manda um beijo para ele, Reinaldo, olha que aluna que você construiu. Parabéns, Reinaldo, olha que maravilhosa, excelente profissional, e ela está aqui te agradecendo por tudo que você pôde ensinar para ela nesse decorrer de tempo aí. Nossa, né, eu falo igual você me perguntou da escova. A gente sai do curso com uma visão, a hora que você chega na prática é completamente diferente. E o Reinaldo foi uma das coisas que ele me ensinou hoje, naquela época, e hoje me tornar profissional que eu sou foi escova. Uma das coisas que era para finalizar. Ô, Karina, e mais uma curiosidade. Vamos matar a curiosidade aí das nossas amigas, de todo mundo que tá vendo.
foi... Da onde surgiu a inspiração para ser cabeleireira? Você já, tipo assim, desde muito jovem? Ou tipo assim, ai, fiz escova na tia e decidi ser cabeleireira? Como foi? Nossa, não, eu fiz de tudo, né? Eu já Foi de trabalhei de tudo antes de ser cabeleireira, né? Ah, é? Conta pra nós. Nossa, trabalhei em estacionamento de Olha, carro, gente, escuta isso. trabalhei em concessionária, trabalhei de tudo sempre, de babá. Ai, que... Ó, aí, muita história, né? Foi muito engraçado. Fiz um curso técnico em alimentos. Nossa, nada a ver Nossa, na tudo a área. ver com a área. E aí eu falei, não. E aí, eu sempre gostei de arrumar o cabelo das minhas amigas, Ai, da que época bacana. de escola. Você acredita que eu também, Karina? Sempre gostava de uma chapinha. Sempre gostei de arrumar o cabelo e passar maquiagem, e fazer, e produzir as amigas. E foi tão legal que na época foi aquela chapinha de Nossa, dente. gente, quem lembra da chapinha de dente? Eu tenho certeza que muita gente aí vai comentar aquela primeira chapinha que tinha dente que pesava 1 quilo. Pra chapar o cabelo, você ficava... E olha que funcionava, hein? Era. Gente, aquela chapinha... que me Aquela... desculpe as atuais, mas aquela fazia milagre. Não, graças a ela tem esse Com olho. certeza. Graças àquela a gente chegou no que a gente tem hoje. Mas Nossa, e aí, voltando? Mas eu pegava um cabelo crespo igual o meu. Você tentava alisar na chapa? Nossa, no meu eu tentei alisar até no pelo. Ai, eu não perdi. Ô, gente, essa parte é muito legal, porque na loucura de alisar cabelo, a gente faz qualquer negócio. Vai. E aí, minha tia que comprou a chapinha, e aí, pessoal, falei assim, gente, vou aprender a usar, né? Primeira vez queimei a orelha da minha tia, mas ok. Ok, é coisa que acontece, sair um pedacinho da orelha. Quem das nossas amigas e pessoas aí foram modelos para nós no decorrer da nossa trajetória aí, que não saiu com um cortinho errado, uma queimadura. E aí, eu achei tão bacana, porque eu falei assim, gente, fui aprendendo, né, a manusear o equipamento e tal. Até que eu tinha uma amiga, né, que ela tinha um cabelo também cacheado, e ela não gostava, ela não via o cabelo molhado. Né, Thaís? Você vai saber o que eu tô falando. Thaís, comenta aí se você tá ouvindo, vendo a gente aí por esse vídeo. Thaís comprou uma chapinha e aí ia todo mundo pra casa da Thaís alisar cabelo, né? E eu lembro, e até esses dias ela foi no salão e falou pra mim assim, Karina, você lembra quando você fazia chapinha no meu cabelo? E meu cabelo ficava maravilhoso uma semana de chapinha. Olha, gente, olha se isso não era sucesso. Alisava o cabelo, ficava uma semana alisado de chapinha e durava. Para você ver, né? Agora você imagina com as tecnologias que a gente tem hoje. Hoje eu falo assim, a gente está além do nosso, tá à frente do tempo, né? Porque às vezes eu olho quanta coisa mudou de lá para cá. Quanta coisa a gente ainda tem para ver, né? Quanta coisa que o mercado da beleza lança e coloca todo dia, né? Todo dia uma coisa nova, é um produto, é um equipamento, enfim, né? Mas vamos lá, você tinha me perguntado. Tati, mas e no teu caso? Maquiagem, cabelo, conta um pouquinho pra gente. Gente, a história agora que eu vou contar de como eu me inspirei para ser maquiadora. Gente, tem até que mandar um beijo para minha tia Dora. Ela foi uma das minhas primeiras modelos que me convidou para fazer uma maquiagem para ela ir num casamento. Karina, imagina naquela época, quase não tinha produtos. Quase não tinha produto. Eu não era formada maquiadora, eu gostava de maquiar. As amigas, as parentes, enfim, quem pedisse eu maquiar. E arrumar o cabelo, eu tava ali. Eu lembro como se fosse ontem, eu tinha um pó, alguma coisa do tipo, um lápis. Eu nem lembro o que eu tinha, até uma hora que a minha mãe aparecer aqui no podcast, que a gente vai chamar ela vai me ajudar a lembrar desse detalhe dessa história. Eu lembro que eu maquiei a minha tia com pó, que ela ficou branca. E eu consegui fazer o símbolo da Nike na cara dela. Com um lápis preto cajal. Ficou o símbolo da Nike, se vocês conseguirem imaginar aí. Depois eu até vou pedir pro Fernando colocar o símbolo da Nike para vocês imaginarem o símbolo colado no rosto de alguém. Imagina. Gente, a minha tia foi tão gente boa que ela ainda falou assim que tinha ficado bonito. Eu lembro dela correr pro banheiro e voltar e falar assim, eu gostei, mas ela não me contratou pra fazer maquiagem, porque ficou horrorosa. Ela ficou igual a Chipa Tatá,
Eu errei o blush, a base, a sobrancelha, enfim. Mas, bom, a partir daí, eu quis ser maquiadora. Foi uma inspiração. Então, quer dizer, entre muitos erros, depois veio o grande acerto. Porque isso me inspirou muito e eu corri atrás e fui me especializar e sou maquiadora hoje. E, Otávio, você tem alguma história aí sobre que você foi maquiar alguém? A quantidade de produtos e tal? Influenciava às vezes para a pessoa? Com certeza, gente. Sempre influencia. Às vezes a gente vai falar para a pessoa da questão da maquiagem, o que ela quer usar, o que ela não quer. Porque no começo a gente se perde muito. Sim. Quando eu comecei a maquiar, meu primeiro curso de maquiagem eu fiz com a Max Love. Eu lembro direitinho, como se fosse ontem. Foi lá no Sesc. Max Love. E eu tenho certificado formada em maquiagem técnica na época. Olha pra vocês verem que curioso. E antigamente, as sombras, elas não tinham nem pigmento. Eu até brinco assim que a gente pegava o estojo, batia assim. E o povo... Eu tô rindo porque, pessoal, dependendo do vento, você chegava sem maquiagem. É mais ou menos por aí. Porque a gente não tinha fixador, não tinha esse monte de coisa que a gente tem hoje. O mercado... Ô, gente, essa foi muito boa. Imagina dar um vento, pessoal. Você chegaram que nem um batata de batata. E depois você ficava branca, que nem um cadáver. Mas é mais ou menos por aí. Vocês lançaram a trend da galera cansada antes do negócio. Exatamente, isso aí dá pra contar. Mas vamos lá. E aí, o que acontecia? Além da gente não ter quantidade de pincel, não tinha quantidade de maquiagem, não tinha nada. E isso, Karina, por incrível que pareça, me fez lembrar o começo mesmo. Que foi até um episódio muito triste, logo que eu comecei a maquiagem. Um dos perrengues que você Foi passou. um dos perrengues. E assim, foi um episódio triste, que no fundo me magoou muito, mas me impulsionou a querer crescer. Fortaleceu. Me fortaleceu. Uhum. Porque eu lembro quando eu fechei uma das minhas primeiras noivas lá atrás. Eu lembro direitinho que as minhas maquiagens, elas cabiam numa caixa de sapato. Eu não tinha quase nada de maquiagem. Nada vezes nada. Tá vendo, pessoal? Isso aí é um exemplo de vida. Não precisa a gente ter tanto Exatamente. material assim. E até porque eu acho que todo mundo sabe que é maquiador. Os meus colegas aí de profissão, maquiagem é muito caro. Sempre foi muito caro. E antigamente quase não tinha mesmo. E eu lembro que nessa caixa de sapato eu tinha muito pouco. Muito pouco. E essa noiva me contratou para maquiar ela. E quando eu peguei as maquiagens, que a gente foi fazer o teste, ela simplesmente recusou usar as minhas maquiagens. Ela comprou a maquiagem na época, se eu não me engano, era Boticário na época, e trouxe para eu maquiar. E eu lembro, assim, que aquilo me deixou tão chateada, porque lá no fundo a gente se sente um pouco... Humilhada, né? Humilhada, né? A verdade é essa. Mas eu peguei tudo isso e trouxe como um impulso para mim, assim, para eu poder querer crescer. E aí, de tanto querer crescer, um dia eu consegui ir na famosa Hair Brasil. Olha pra você ver o pulo do gato. Aí eu lembro que eu fechei um curso e chegando lá, os maquiadores, assim, cada um com uma maleta mais top que a outra. Eu lembro de um maquiador que comentou comigo que só a maleta dele comprava um apartamento. Lá dentro de mim, eu falei, meu Deus, eu tenho as minhas maquiagens cabe numa caixa de sapato, não dava pra comprar nada, porque na época era Max Love, sei lá o que eu tinha. E na época era aquelas, eu tava começando aquelas maletas chiques, né? Sim. Você abria, ela tinha várias partes. né? Eu tenho, inclusive, a minha primeira maleta guardada até hoje. A minha primeira paleta de maquiagem eu tenho guardada. Enfim, e eu lembro de eu estar nesse curso, a gente lá, né? E eu lembro quem me deu esse curso, quem ministrou o curso foi nada mais nada menos que o Vavá Torres. Na época, ele era o bambambam da Globo. E eu lembro dele fazer perguntas assim, quem aqui já trabalhou no SBT? Quem aqui já trabalhou em, sei lá qual emissora da época, na Globo, enfim. E um monte de maquiador lá levantando a mão. E a Tati, quietinha lá no canto, porque não tinha maleta, não tinha nada, apenas a vontade de aprender.
E eu lembro que na época lá eles estavam falando de Kriolan, que é uma marca profissional renomada, né? E assim, eu não tinha ideia do preço da maquiagem, eu não tinha ideia. Eu sei que vendo eles fazerem, usar aquilo tudo acontecendo, eu fiquei fascinada. E aí eu saí feliz, porque eu sabia que ia ter o stand da Kriolan na feira. E a Tati, toda feliz, saiu e fui em busca de comprar Kriolan. Eu lembro que eu cheguei lá no stand. acessível. Super acessível, imagina. Cheguei no stand, escolhi as maquiagens todas. Gente, lembrando que eu tinha para gastar R$200 na época. Eu lembro como se fosse ontem. Numa Tá? feira, pessoal. R$200 eu tinha numa feira para gastar. Mas a minha empolgação foi tanta que eu comprei tudo na minha cabeça. Escolhi, coloquei tudo lá na bancada. Quando eu perguntei o preço para a mulher, que ela falou R$3.000. 200 Eu não consegui comprar nem o lápis de olho na época. Vamos colocar assim para vocês entenderem. Na verdade, eu não consegui comprar nada. Então foi assim, o que eu consegui comprar, que eu agradeço muito, assim, foi o começo, foi umas 3 coisinhas da Catarina Hill, que também é uma marca que não é tão barata. Claro, entre as marcas de maquiagem, ela é uma marca muito renomada. Catarina Hill é uma marca de maquiagem profissional. E eu lembro que eu trouxe muito pouquinho. Mas eu vim, gente, com uma esperança de crescer e que tudo ia dar certo. E graças a Deus deu. Eu tô aqui hoje podendo contar um pouquinho da história para vocês. E é bacana a gente ir em feira, ir em workshops. Porque você vem com aquele ânimo de querer mais, de crescer mais, né? Só que, Karina, vamos lá. A gente já passou muita vontade, né? Já. Eu falo assim como profissional, porque às vezes a gente olha aí os nossos colegas, hoje, com essa coisa do Instagram, rede social, como tem coisa bonita por aí, né? Mas a gente sabe que tudo é muito caro. Tudo na área da beleza, gente, é muito caro. Mas, bom, eu contei um perrengue meu e agora quem vai contar um perrengue, Karina. Estamos curiosos para saber um dos seus perrengues. São vários, né? Ao decorrer da carreira, são vários perrengues. Então, vamos lá. Mas o perrengue de início Conta. foi o corte da mamãe. O corte da minha mãe ficou maravilhoso. Ai, dona Sônia, olha o que ela tá comprando, dona Sônia. Não fica Eu brava. falo assim, gente, o que seria da gente sem ter os modelos, os cobaias? Eu falo assim, eu sou grata por cada pessoa que me deixou Eu também. produzir, cada pessoa que me deixou usar para fazer maquiagem, para cortar, para tudo, né? Então, E eu o mais acho legal muito... é a gente ter esses modelos, esses cobaias, que no final até entende que a gente está aprendendo. E tudo bem, né? Eu falo assim, você tem que dar oportunidade, porque aquele iniciante, uma hora lá na frente, vai ser um profissional de nome, né? Com certeza, acho que todo começo de todo mundo é difícil. Sim, mas vamos lá. Vamos lá, conta o perrengue. O perrengue com a mamãe foi um corte de cabelo. Viu o corte, minha mãe falou assim, ó, Karina, quero cortar o cabelo assim assado. Falei, mãe, vamos fazer um Chanel, combina com o seu rosto, tudo e tal, né? Falei, vamos fazer um Chanel e tal. E eu naquela expectativa, aquele Chanel de bico de milhões, né? Você fala, Chanel de bico de milhões, olha. Maravilhoso, já imaginei. Aquele corte clássico, sim, maravilhoso. Sim. Aí eu olhava no rosto da minha mãe, aquele rosto fininho, delicado, já imaginava o corte, né? Gente, isso já é um pouco de visagismo. Com também vamos falar aqui. Que na época não se ouvia falar, mas isso aí é para um outro episódio. Sim, mas início de carreira, você acha que você entende de visagismo? Nunca. Por enquanto, não. Mas aí, minha mãe, aí em casa, né? Falei, mãe, senta aqui na cadeira, na cozinha, com a minha tesoura de corte reto, porque eu não tinha outra tesoura. Era só essa tesoura que fazia milagre, tá bom. Ah, cara, então tá. Minha mãe super animada pra fazer o corte. Comecei a cortar bonitinho e tal. Quando eu finalizei o corte... Gente, eu tô rindo antes, porque eu queria imaginar. Ficou o Chanel de milhões. Tô imaginando a cara da dona Sônia. O Chanel, a cara do Ben Sala. Gente, quem
aí, vocês Grande família. divertir muito. Vai lá, Beisola da grande família, vamos lá. Pesquisa sobre beisola. E a minha mãe, né, ela é muito humilde, né? Falei, mãe, vamos lá no banheiro, porque tava em casa, né? Vamos lá no banheiro pra eu te mostrar como que ficou o corte. Quando a minha mãe olhou no espelho, Gente, e a minha mãe ela é imagina. muito transparente, né? Muito dela. Sincera, né? Sincera. Sincera, dona Sônia. Minha mãe fez assim, ó. Quando ela viu o corte beisola, mãe, você gostou do corte? Gostei. Fica a maior cara. Eu odiei estar ali no corte, mas vamos lá, não posso deixar de Eu vi incentivar a minha na cara da minha mãe que ela detestou, mas mãe, né? Aí pra Mãe é mãe. não desagradar, ela, não, ficou ótimo. Ah, já ele cresce, né? Ficou horrível, gente, ficou horrível. Olha, eu tenho certeza que muitos dos nossos colegas que vão assistir a gente aí, eu tenho certeza que muita gente já passou por algum perrengue. Não, com certeza, Muita gente. Por isso comenta aí. Pode comentar se você já passou por um perrengue. Conta aí pra nós, compartilha, segue a gente nas redes. Dá um like, ativa o sininho. E tem muita coisa legal pra vocês saberem, gente. Isso aqui é só o começo, né? Tem muita coisa aí. De muito bate-papo, de muita coisa que vai vir por aí. E a gente hoje, nesse primeiro episódio, a gente queria estar trazendo para vocês o porquê da ideia desse podcast e como que surgiu a ideia dele. E vai ter muita coisa legal. A gente está preparando com muito carinho para vocês. A cada episódio que a gente vem. E outra vem coisa, gravar, né? vai ser uma coisa assim, gente, espontânea, vindo da gente, da nossa essência, minha e da Karina, tá? Inclusive, se tiver algumas ratas aí, tá tudo bem também, né? Com certeza. Se tiver porque pra alguma aqui coisa não é fácil, que tá né, aqui, Tati? olha, quem me conhece sabe que eu odeio sempre. Eu sempre tive pavor de aparecer em rede social, ficar. Só que agora a oportunidade Bateu na nossa porta. E a gente está aqui colocando a nossa cara tapa, né? Exatamente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu também tenho certeza. Gente, por hoje é isso. Um beijo. Um beijo, pessoal. A gente espera vocês aí no próximo episódio. nos Bastidores da Beleza.